Olá, galerinha do YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre balanceamento de equações. Se esse é o seu problema, esse vídeo é a solução, porque na aula de hoje eu vou te mostrar 3 métodos de balanceamento. Ficou curioso? Então vamos lá. Olha só. Na aula de hoje a gente vai ver, primeiramente, por que a gente tem que balancear uma equação. E se você entender o porquê que a gente tem que balancear uma equação, vai ficar muito mais fácil você entender os métodos por trás desse balanceamento. Depois eu vou te mostrar o método por tentativa, que é o método mais eficiente. E depois vou mostrar o método algébrico, que é uma alternativa ao método de tentativas. E por fim, para aquelas equações complexas, o método redox. Beleza? Então vamos começar falando por que nós precisamos balancear uma equação. Para você entender isso, você tem que entender o que é uma equação química. Pensa comigo, o que é uma equação? Bom, a equação é a maneira que os químicos encontraram de descrever uma reação, certo? Toda a reação ela pode ser descrita por uma equação. Então, olha só, eu vou te mostrar aqui o exemplo de uma reação química, uma reação muito bonita chamada eletrólise da água. Você aplica eletricidade na água e ela se decompõe nos gases hidrogênio e oxigênio. No caso aqui, esse aqui é o gás oxigênio e esse aqui é o gás hidrogênio, que juntos formam a água. Então nós estamos falando de uma reação de decomposição da água. Essa reação ela pode ser descrita, ela pode ser representada por uma equação. Fórmula da água, famosa H2O, setinha, hidrogênio mais oxigênio, certo? Nós chamamos as substâncias que aparecem antes dessa seta de reagentes. No caso da água, é apenas um reagente. E as substâncias que aparecem depois da seta são os famosos produtos, certo? Então, a sintaxe básica de uma equação química é essa: reagentes do lado esquerdo, produtos do lado direito. Só que o que acontece é que toda reação química, num sistema fechado, ela tem a conservação da massa. Já diria Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o número de átomos antes de uma reação e depois de uma reação num sistema fechado é o mesmo. Para que a descrição seja correta, a equação ela precisa estar, como os químicos chamam, balanceada. Quando o químico diz que a equação está balanceada, significa que o número de átomos antes da seta e depois da seta é igual. E se a gente olhar aqui rapidamente para essa equação, a gente percebe o seguinte: são 2 hidrogênios do lado esquerdo, esse 2 pertence ao hidrogênio, 2 hidrogênios do lado direito, esse 2 também pertence ao hidrogênio. O problema está no número de oxigênios. Olha só, do lado direito tem 2 e do lado esquerdo tem 1. Aí você pensa, ué, de onde é que veio esse oxigênio a mais? Isso é impossível numa reação química você criar matéria a partir do nada. Então, nesse caso, essa equação ela não está balanceada. E eu queria te mostrar uma curiosidade. Nessa imagem, perceba que o volume ocupado pelo gás hidrogênio é o dobro do volume ocupado pelo oxigênio. Quando você faz essa reação, começando a decomposição ao mesmo tempo, em cada um desses fios, a quantidade de hidrogênio formada é o dobro da quantidade de oxigênio. E isso se manifesta na equação. Se a gente colocar um 2 aqui na frente, esse 2 vai dar a ideia de que há o dobro de hidrogênio produzido em relação ao oxigênio. Quando não tem nada aqui na frente da fórmula, é o número 1. Então, 2 e 1 representa a proporção que nós estamos vendo aí na imagem. Só que se eu colocar um 2 aqui na frente, eu vou ter o dobro de átomos de hidrogênio do lado dos produtos. E aí, para garantir uma equivalência, um equilíbrio de átomos, eu vou colocar um número 2 na frente da água. Agora sim, se você conferir, são 4 hidrogênios do lado dos reagentes, 4 hidrogênios do lado dos produtos, 2 oxigênios do lado dos reagentes, 2 oxigênios do lado dos produtos.
Agora sim, a descrição da reação, a equação, ela está correta, ela está balanceada. Entendeu? Então, o balanceamento nada mais é que uma garantia do princípio da conservação da massa lançado pelo nosso ilustre Lavoisier. Vamos lá? Como é que faz o balanceamento? Tem alguma técnica? Então, eu vou te mostrar alguns exemplos dos mais simples aos mais avançados, começando pela técnica ou método por tentativas. Você vai tentando, como é que é? Vou te explicar. Olha só, vou pegar um exemplo de uma reação real. A reação que eu vou pegar é a queima do gás propano. Você já ouviu falar em propano? O propano ele é um dos componentes do gás de cozinha, aquele que você usa para cozinhar os alimentos. Esse gás de cozinha, quando ele queima, ele passa por uma transformação. Então você está transformando esse gás em energia e produtos. No caso de uma combustão completa, os produtos da combustão seriam o dióxido de carbono e a água. E o oxigênio está fazendo o papel de comburente, que participa da reação junto com o combustível, que é o C3H8, fórmula do propano. E para a gente se organizar, eu vou fazer aqui uma tabela onde eu vou contabilizar o número de átomos do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Vamos conferir. Do lado dos reagentes nós temos 3 carbonos e do lado dos produtos apenas 1. Do lado dos reagentes temos 8 hidrogênios e do lado dos produtos apenas 2. Enquanto que oxigênios nós temos 2 do lado dos reagentes e aqui são 2 por parte do CO2 mais 1 por parte da água, então no total seriam 3. Então vejam que todos os átomos estão desbalanceados e a gente vai fazer agora o acerto, colocando números na frente das fórmulas para que eles multipliquem as quantidades de átomos e dessa forma a gente iguale a quantidade de átomos em ambos os lados. Então vamos começar pelo carbono, olha só. Se tem 3 carbonos do lado dos reagentes, tem que ter 3 carbonos do lado dos produtos. Que número que vezes 1 dá 3? Seria 3, né? Então eu vou multiplicar esse 1 por 3 e eu vou ter uma igualdade. Portanto, esse 3 vai aparecer na frente do CO2. Mas se você percebeu pelo exemplo anterior, se eu mexer na frente de uma substância composta, eu vou estar mexendo em mais de um átomo. No caso aqui, o CO2, eu estou aumentando a quantidade de carbonos, mas também estou aumentando a quantidade de oxigênios. Agora aumentou a quantidade de oxigênios. Vejam que tem 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então eu vou corrigir aqui a quantidade de oxigênios somando mais 4. Afinal de contas, agora temos 7. Então eu já acertei aqui a quantidade de oxigênios. Continuando, o número de hidrogênios. Do lado dos reagentes nós temos 8 e do lado dos produtos tem apenas 2. Que número que vezes 2 dá 8? 4. Então eu vou botar um 4 aqui na frente da água e isso vai acertar a quantidade de hidrogênios. Vejam que agora o número de hidrogênios está correto. Mas, de novo, se eu colocar esse 4 aqui na frente da água, eu altero a quantidade de oxigênios. Então, agora vejam que eu tenho 3 vezes 2, 6, com mais 4, 10. Então, eu vou corrigir aqui somando mais 3, que aumentou, né, depois dessas modificações. Então, são 10 oxigênios do lado dos produtos e apenas 2 do lado dos reagentes. Como é que eu corrijo o oxigênio? Eu vou ter que encontrar um número que vezes 2 dê 10. E esse número é 5. Então, eu vou multiplicar esse 2 por 5, que vai dar 10. Logo, eu vou botar um 5 aqui na frente do oxigênio. Desse jeito que você está vendo, a equação está balanceada. Portanto, a gente diz que 1, 5, 3 e 4 são os menores números inteiros que fazem o balanceamento dessa equação. Esse é o método das tentativas. A gente foi acertando elemento por elemento até que as quantidades de átomos ficassem iguais. Essa tabela que eu fiz aqui é apenas uma tabela para a gente se organizar, mas você não precisa usar ela. Você pode fazer de cabeça essa contagem de átomos. Vamos para mais um exemplo. Agora eu vou te mostrar a queima do gás butano, que é um dos componentes também do gás de cozinha. O butano ele tem uma forma levemente diferente, C4H10, e vejam que aqui a gente vai ter uma situação bem particular, olha só.
O número de carbonos é 4, então eu vou botar um 4 na frente do CO2 para acertar o carbono. Tem 10 hidrogênios do lado dos reagentes, então eu vou botar um 5 na frente da água, que tem o hidrogênio, para acertar a quantidade desse elemento. Só que agora, vejam que eu tenho 4 vezes 2, 8, com mais 5, 13. Ih, professor, que número que vezes 2 dá 13? Porque eu tenho 2 oxigênios aqui, eu preciso encontrar um número que vezes 2 dá 13. Pois é, inteiro não tem, mas a gente pode usar a fração 13,5. Porém, alguns exercícios de vestibular, ou talvez até o seu professor, vai especificar: eu quero os menores números inteiros. Bom, como é que eu tiro uma fração de uma equação? Para ter só números inteiros. Nesse caso, basta multiplicar todos os coeficientes, isso é importante, todos os coeficientes, pelo denominador da fração, no caso 2. Se eu multiplicar todos os coeficientes por 2, vai ficar 2C4H10, 2 butano, mais 13O2, formando 8CO2, mais 10H2O. Essa equação agora está balanceada com os menores números inteiros. E é importante frisar que a equação aqui de cima, com o 13,5, também está balanceada, porém não é com os menores números inteiros. Tranquilo até aqui, né, pessoal? Agora vamos ver mais um exemplo de uma equação um pouquinho mais complicada. Essa equação representa a reação de formação do iodeto de chumbo 2, que é um sólido amarelo. Aqui temos imagens, atenção, imagens do iodeto de chumbo 2. Ele é um sólido amarelo que muito antigamente era utilizado como pigmento para tintas. Hoje não se utiliza mais por causa do chumbo. Bom, essa reação se dá a partir da combinação do iodeto de potássio, o famoso Ki, mas não me machuquei, e nitrato de chumbo 2. Então, são duas soluções aquosas, iodeto de potássio, nitrato de chumbo 2. Quando você coloca essas soluções em contato, ocorre a formação do iodeto de chumbo, que é o que está aí na imagem, está aí na tela, mais nitrato de potássio. Essa equação, ela tem vários elementos. Ela tem o potássio, tem o iodo, tem o nitrogênio, tem o chumbo. Ai, meu Deus, professor, o que eu faço? Então, o método das tentativas, ele permite que você comece por onde você quiser. Mas, geralmente, essa sequência aqui, ó, metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio, é uma ótima sequência e geralmente dá certo. Então, você segue essa sequência, começando pelos metais e deixando o oxigênio para o final, que geralmente vai dar certo. Então, vamos tentar. Olha só. Aqui nós temos o potássio, nós temos o chumbo, ambos são metais, então a gente pode começar por qualquer um. Vamos lá. Os dois estão certos, né? O potássio tem um do lado esquerdo, um do lado direito, o chumbo tem um do lado esquerdo, um do lado direito. Aí a gente vai para os ametais. O iodo é 1. Então, o iodo tem um do lado esquerdo e 2 do lado direito. Então, eu coloco um 2 aqui na frente do Ki. Esse 2 vai acertar o iodo. Bom, só que vai desequilibrar o potássio, então eu vou botar um 2 aqui para acertar o potássio e ficar tudo certinho até agora. Continuando, esse 2 aqui que está fora dos parênteses, ele multiplica o que está dentro dos parênteses, então eu tenho 2 átomos de nitrogênio. E do outro lado eu também tenho 2 átomos de nitrogênio. Por fim, o oxigênio, olha só, são 3 oxigênios que estão aqui dentro dos parênteses, vezes 2, então dá 6. Esse 2 multiplica o 3 também dá 6. Então, a equação ficou balanceada. Então, esse método ele funciona e essa sequência é uma dica quentíssima que eu estou te passando para o método das tentativas. Existem outros dois métodos que nesse vídeo eu vou te mostrar. O próximo método é chamado de método algébrico. É um método que a gente trabalha com sistemas de equações. Então, para te mostrar como é que esse método funciona, eu vou pegar como exemplo a reação de decomposição do nitrato de amônio. Isso me lembra um vídeo que tem aqui no canal sobre um acidente que aconteceu recentemente em Beirute. Aqui temos imagens do acidente. Olha só, foi uma explosão gigantesca que chamou a atenção do mundo inteiro,
porque nesse lugar tinha depósitos de nitrato de amônio, que é utilizado como fertilizante, mas também é um poderoso explosivo. Bom, essa reação ela consiste na decomposição do nitrato de amônio, que está aí, em nitrogênio, vapor d'água e oxigênio. Essa equação ela não está balanceada, claramente não está. Um método de balanceamento é atribuir aos coeficientes, aos números que vão aqui na frente das moléculas, das substâncias, variáveis. Então, eu vou chamar o coeficiente do nitrato de amônio de A, o do nitrogênio de B, o de água de C e o do oxigênio D. Então, eles serão variáveis nas minhas equações. E aí eu vou começando a montar as equações. Vou começar com o elemento hidrogênio. Perceba que o hidrogênio ele aparece nessa fórmula aqui do nitrato de amônio e ele aparece aqui na água. Se eu multiplicar o A pelo número de hidrogênios, eu vou ter 4A. E se eu multiplicar o C pelo número de hidrogênios, eu vou ter 2C, certo? Então, 4A igual a 2C, certo? Muito bem. Se eu analisar o elemento nitrogênio, o nitrogênio ele aparece no nitrato de amônio e no gás nitrogênio. Vejam que ele aparece duas vezes aqui, então 2 vezes A, e aqui ele aparece duas vezes B, então 2A igual a 2B. Por fim, o oxigênio. O oxigênio ele aparece no nitrato de amônio, na água e no próprio gás oxigênio. Então ele aparece 3 vezes A, então 3A. O C ele aparece uma vez, então 1 vezes C, fica só C. E aqui ele aparece duas vezes 2D. Então nós temos três equações. Se nós considerarmos o valor de A igual a 1 e substituirmos nas três equações, vai ficar assim. O A vai valer 1, o B vai valer 1 também, o C vai valer 2 e o D vai valer 1,5. Esses já seriam coeficientes para balancear a equação. Porém, se eu quiser os menores números inteiros, novamente, eu vou multiplicar tudo pelo denominador da fração. E aí eu vou ficar com A igual a 2, B igual a 2, C igual a 4 e D igual a 1. Portanto, a equação, substituindo as variáveis pelos coeficientes, ficaria balanceada. Esse é o método algébrico. O que, na minha opinião, humilde opinião, não é um método lá muito interessante, porque você perde um certo tempinho. Mas, digamos que o método das tentativas não funcionou, você tenta o método algébrico. E se o método algébrico não funcionar, ou for muito complexo, tiver muitas variáveis, o que você faz? Senta e chora? Não. Você usa o terceiro método, que é o método redox. Isso se a reação for uma reação de oxirredução. Então, para você entender esse método redox, é claro que você tem que saber o que é número de oxidação, você tem que saber o que é uma oxidação, o que é uma redução. E essa aula não serve para isso. Essa aula serve para te ensinar balanceamento. Então, eu vou partir do princípio que você já sabe o número de oxidação, já sabe NOx, todos esses pré-requisitos, certo? Se você não sabe como determinar o NOx de um elemento, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma aula específica sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar como exemplo a reação do sulfeto de prata com alumínio meio básico. Essa reação, aliás, é bem interessante porque a gente pode usar ela para limpar uma prataria. Sabe aqueles talheres de prata que ficam escurecidos com o tempo? É possível fazer eles voltarem a ter aquele brilho quando novos, usando essa reação. Então, aqui nessa reação, o sulfeto de prata representa esse escurecimento da prata. Ele é gerado a partir da interação da prata com certos tipos de alimento que contém enxofre. Se você fizer uma reação numa panela de alumínio em meio básico, a prata volta a ser prata metálica. Então, você consegue revitalizar os seus objetos de prata. Bom, essa equação, vejam que ela é complexa, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Eu acho que é até mais números que a Mega Sena. Então, meu Deus, vai ser mais difícil de acertar do que na Mega Sena? Calma, calma. Eu vou te mostrar um método, que é o método redox, que auxilia o método por tentativas.
Então, a ideia aqui, no método redox, é começar pelo número de oxidação. Então, olha só, eu vou determinar o NOx de todo mundo, tá? A prata é mais 1, o enxofre é menos 2, o alumínio é 0, o sódio é mais 1, o oxigênio é menos 2, o hidrogênio é mais 1, o hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2, a prata é 0, o hidrogênio é mais 1, o enxofre menos 2, o sódio é mais 1, o alumínio mais 3, o oxigênio é menos 2. Professor, de onde é que você tirou esses números? Então, você tem que saber determinar o NOx. Eu já falei que aqui na descrição tem um vídeo específico sobre como determinar o NOx de um elemento, certo? Mas partindo do princípio que você já sabe, esses são os números de oxidação. Aí o que você faz? Você vai dar ênfase para aqueles que variam. Então, no caso, o alumínio sai de 0 e vai para mais 3. Então, a variação gerou uma oxidação, porque aumentou o NOx. Se oxidou, a variação de elétrons, nesse caso, ΔE, vai ser igual a 3. Então, esse 3 vermelho vai ser utilizado no balanceamento da equação. Guarda ele aí. Agora, o alumínio, ele variou 3. E quem variou também, além do alumínio, foi a prata, que saiu de mais 1 e foi para 0. Então, se ela diminuiu o seu NOx, ela sofreu uma redução, ela reduziu, né? Diminuiu, reduziu o NOx, e a variação de elétrons de uma prata vai ser 1. Só que como tem um 2 aqui na fórmula, isso significa que foram 2 átomos de prata que sofreram essa variação. Então eu tenho que multiplicar isso por 2, e isso vai gerar uma variação de elétrons total de 2. Então você tem 3 do alumínio e 2 da prata. Esses números eles vão servir como coeficientes iniciais do balanceamento por tentativa. Só que a gente vai inverter. A variação do alumínio vai na frente da espécie que tem prata, e a variação da prata vai na frente da espécie que tem alumínio. E aí, se a gente pegar a equação de novo, eu vou botar o 3 na frente da prata, da substância que tem prata, e o 2 na frente da substância que tem alumínio. Esses são os coeficientes iniciais da equação. E a partir daqui, pelo método da tentativa, a gente faz o resto do balanceamento. Então vamos lá. São 3 pratas vezes 2, são 6 átomos de prata do lado dos reagentes. E do lado dos produtos tem apenas uma prata. Então eu vou multiplicar a prata por 6. Alumínios. Nós temos um átomo de alumínio do lado dos produtos e 2 do lado dos reagentes. Então eu vou botar um 2 aqui na frente do NaAlO2. Indo para os próximos elementos, eu tenho um enxofre do lado dos produtos, e agora com esse 3 eu tenho 3 enxofres do lado dos reagentes, então eu vou botar um 3 na frente do H2S. Isso acerta o enxofre. Aí, continuando, eu posso colocar um 2 aqui na frente do NaOH para acertar a quantidade de sódios, né? E também para acertar a quantidade de hidrogênios, eu posso colocar um 2 aqui na frente da água, porque 2 vezes 2 dá 4, com mais 2, 6, que é a quantidade de hidrogênios que tem aqui no H2S, 3H2S. Por fim, e não menos importante, o nosso ilustre oxigênio, para conferir, para ver se a gente fez tudo certinho, olha só, tem 2 oxigênios do lado dos reagentes, mais 2 aqui, 4, e do lado dos produtos tem esse 2 que multiplica esse 2, 4. Fechou. Equação balanceada. Então, pessoal, na aula de hoje eu te mostrei 3 métodos de balanceamento. Deixa aqui nos comentários qual o método que você mais gostou. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar joinha, ativar as notificações e vou te deixar aqui um grande abraço. Até mais!